Meu nome é Caivano, né? Cláudio Luiz Caivano. Eu sou advogado em São Paulo, bastante atuante em defesa da liberdade. Eu escrevi o livro 8 de janeiro, A História Não Contada, em virtude, obviamente, né? Isso é o ululante, né? É o óbvio ululante, por conta dos eventos de 8 de janeiro lá em Brasília. E eu estava aqui em Piracicaba, quando eu comecei a escrever o livro. E não foi por causa do 8 de janeiro que eu iria começar a escrever o livro. No dia 6 de janeiro, depois de... Eu chorei, né? No dia 1º de janeiro, acho que como todo mundo, depois de ouvir o Hamilton Mourão na televisão, né? Fazer aquele pronunciamento em que todo mundo, todos nós, vocês, muitos de vocês, passaram 70 dias, né? Pois é, eu, em virtude de um problema familiar, eu acabei não indo todos os dias no Ibirapuera, porque lá havia essa possibilidade, eu não precisava ficar lá, né? Como já tinha muita gente, a gente podia ir e voltar todos os dias. Então, acabei não indo tanto mais em dezembro, mas continuei focado na investigação do que de fato estava acontecendo, o que poderia acontecer, para poder passar para as pessoas que visitavam o meu canal. E aí, obviamente, a gente se frustrou. Mas vamos deixar essa história mais para frente para vocês comprarem um livro aí para saber. Eu estava aqui no dia 6 de janeiro, e aí a gente visitou aquilo, mas só chovia, né? Aqui em Piracicaba. Só chovia. E a minha esposa, eu brinco que é a minha imperatriz, porque eu nasci no mesmo dia de Dom Pedro I. Alguém sabe a data do aniversário dele aqui? Nossa, gente, sério? Um chute, vai. É um feriado. Dia 12 de outubro. Ele nasceu no dia 12 de outubro e foi o dia da aclamação, né? Em 7 de setembro de 1822 ele declara a independência do Brasil e em 12 de outubro é a aclamação dele. A corte se junta para fazer uma festa chamada Festa da Aclamação, para que ele fosse declarado imperador do Brasil e de Portugal e Algarve. Bom, pois bem, então eu brinco que ela é minha imperatriz, né? Porque a imperatriz leopoldinense que efetivamente fez tudo lá para que a independência sair, é ela que cuida da minha vida. Foi ela que evitou que eu estivesse em Brasília. Por conta desse nosso problema particular, ela me convenceu e ela estava certíssima, a gente tinha que ficar mais junto da família. Vocês vão, quem tiver o livro e for ler vai entender. Vou me privar agora de falar. E aí a gente veio para Piracicaba. E aí eu vim e foi a minha salvação. Piracicaba me salvou. Eu comecei no dia 6, uma sexta-feira, sentei e falei, eu vou escrever sobre tudo o que aconteceu no Brasil, todas as informações que eu tinha, que eram veladas, que não podiam ser ditas, informações que a gente tinha tido com seguranças do presidente da República na época, com pessoas mais próximas dele, por que tudo aconteceu daquela maneira. E sentei lá, comecei a escrever, a chuva me fez parar, aí a gente resolveu no sábado levantar acampamento e no domingo ir embora. E aí a gente parou aqui na... Vocês têm uma rua maravilhosa lá, que só tem restaurante. Nossa, nós vamos de novo amanhã, tá? Já vou avisar para vocês. Maravilhoso, eu vou para lá. Já falei para a imperatriz, se vira aí com seus horários que amanhã a gente vai almoçar lá, né? É maravilhoso, gente. Isso que vocês têm aqui, tinha que vir turista do mundo inteiro para conhecer, né? Acontece que nós não fazemos o nosso trabalho. Fica a dica aí. Bom, vamos lá. Então eu estava aqui, comecei a escrever, no dia 8 a gente para lá, era na hora do almoço, a gente já tinha recebido a dica de que tinha que chegar um pouquinho mais cedo, porque senão fica lotado e você não arruma lugar ou fica esperando as pessoas. Então a gente chegou um pouquinho antes, até para poder pegar a estrada depois, almoçamos e, confesso, esquece Brasil. Com o peixe que vocês têm aqui, esquece Brasil, esquece Bolsonaro, esquece tudo, né? Mas na estrada a gente começou a ouvir, eu comecei a receber o WhatsApp de que, e eu sabia que eles estavam lá, evidentemente, que eles estavam caminhando para a esplanada dos ministérios, para a Praça dos Três Poderes. Mas tudo bem, chegamos. Quando a gente desceu em casa, minha filha ligou a televisão, tinham acabado, né? A gente supunha, naquele momento, 3h15 da tarde, que tinham acabado de invadir os 3 prédios dos poderes, né? A gente só veio descobrir depois. E aí o livro muda. Ele não é mais somente a história da eleição, ele passa a ser a história do 8 de janeiro. Porque naquele dia eu decidi
depois que a gente ficou sabendo, obviamente, à noite, que as pessoas estavam cercadas, né? Você começa a receber informação, olha, estamos cercados pela polícia militar. Pô, mas por quê? Ninguém sabe, nada é dito, tem caminhões do exército à nossa frente, tinha um blindado, segundo me contaram, e tem soldados do exército sem a identificação. E tem pessoas passando ao nosso redor, né, entre nós aqui, dizendo, sumam, vão embora. E muitos aceitaram e outros não aceitaram. Tem gente aqui que não aceitou, que eu sei, tá? Não quis e ficou. Conseguiu sair de outra maneira, mas essa história é outra. No dia 9, eu decido vir para cá. Ir para Brasília. A gente começa a receber um monte de ligação desesperada, que os celulares estão acabando, né? Não tem mais carga, há uma pressão enorme, alguém precisa fazer alguma coisa, e eu me vi impelido a sair de São Paulo e ir para o Distrito Federal, lá na Academia da Polícia Federal. Infelizmente, a gente não sabia nem eu não sabia o que era aquilo, né? Eu fui saber na hora que eu cheguei. Eu cheguei naquela noite do dia 9. Mas vou fazer um hiato aqui temporal para vocês para dizer o seguinte: por que eu fui? Como é que isso desperta numa pessoa o ideal de defender a liberdade? Não, não é possível. Por que estão presos? Por que foram presos? Isso não está certo. Para além de eu ser advogado, para além do conhecimento do direito. Porque em 2020, quando tudo aquilo começou a acontecer, da forma como começou a acontecer, e haviam decretos instituindo determinadas obrigações para o indivíduo, eu falei, pode parar que está tudo errado. Tem boi na linha, para dizer o mínimo aqui, ser muito educado, porque estamos sendo gravados. Tem boi na linha. Isso aqui não está certo. Isso aqui tem algum outro propósito. A gente se debruça no estudo geopolítico, estudo histórico, o que está acontecendo aqui, por que está acontecendo dessa maneira, e aí a gente descobre uma série de coisas em virtude desse bichinho. Aliás, eu aprendi uma piada recentemente, vou contar para vocês, vamos ver se dá certo, né? Se as pessoas riem, né? É bom que a gente fica sabendo logo se está certo ou está errado, né? Sabe a diferença entre Wuhan e Vegas? É que o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Tá vendo? Não deu certo, ninguém riu. Logicamente, o que aconteceu em Wuhan, não ficou em Wuhan. E foi planejado, mas eu vou pular essa parte. Já tem gente me olhando torto. Talvez esse cara é teórico da conspiração. Isso está para o segundo livro, tá, gente? Não é teoria da conspiração. Eu quero, com muita calma, dizer para vocês. Se fosse teoria da conspiração, o presidente Trump não tinha caído. Primeiro ponto, para vocês avaliarem. Segundo ponto, se fosse teoria da conspiração, as constituições estaduais americanas teriam sido respeitadas. Eu explico tudo isso muito bem, nos mínimos detalhes, no segundo livro, chamado 8 de janeiro, CPMI, a verdade confiscada. Ele está no forno, estamos terminando a revisão, né, toda a diagramação, tem alguns capítulos que eu ainda estou lendo e reescrevendo, mas vai sair agora, eu termino no final de fevereiro, sai em março. As constituições estaduais americanas prevêem que os eleitores precisam fazer um cadastro prévio, se quiserem fazer a sua votação, seu processo eleitoral, em casa, para enviar essas cédulas pelo correio. Ok? Então essas cédulas são impressas com um mecanismo especial e aí são mandadas para aquelas pessoas. Isso não aconteceu em 2020. Centenas de milhares, centenas de milhões de cédulas eleitorais foram mandados para a casa dos americanos. Por quê? Porque Trump era o maior, porque, obviamente, a América é muito maior que o Brasil, mas o maior obstáculo para o globalismo. E o globalismo nada mais é do que uma roupagem do comunismo, tá, gente? Quem não acredita nisso precisa começar a se debruçar em ver outras coisas. O globalismo é uma nova roupagem para o comunismo.
Eu quis falar esse ponto porque aí em 2020 eu começo a participar desse processo com médicos, com outros advogados corajosos que nem eu, Dr. Paulo Faria, de Goiás, Dr. Eduardo Bastos, de Santa Catarina, eu em São Paulo, o Freire, que era de Brasília, e... deixa eu ver. Pois é, gente. Não tinha mais ninguém. Não tinha mais advogado defendendo a legalidade. Isso chamou demais a nossa atenção. O que está acontecendo aqui? Se vocês entrarem agora no site do Tribunal de Justiça, no site da Assembleia Legislativa, vai estar lá, descrito, se você colocar lá para fazer a busca, decreto. Vai estar a definição de decreto. A definição do decreto é um ato normativo do Poder Executivo para fazer executar uma lei. Uma lei. Os decretos para uso de calcinha suja e de aplicação de alguma substância no organismo não tinham definição nem amparo legal. Dito isso, vamos deixar tudo isso de lado, que eu só queria chamar esse lampejo de dúvida em vocês. Eu tenho repetido uma frase, e é desse semblante que vocês estão que a gente se utiliza para dizer. Uma boa reflexão, ela é muito mais feita de interrogação do que de exclamação. A exclamação é, nossa, que absurdo! Meu Deus! A interrogação é, por quê? Como? Que sentido faz? Por que devo obedecer? E aí vamos parar no por que devo obedecer. Eu trouxe 4 pontos aqui, para ser breve, para ser rápido e para vocês entenderem tudo o que a gente está vivendo e onde isso vai parar. Tem uma pessoa chamada Gene Sharp, que escreveu um livro chamado Da Democracia à Ditadura. Como elas se instalam. E aí eu fui lá nele hoje e pensei uma fábula, a fábula dos macacos que eu vou contar para vocês. E por que eu fiz isso? Porque um outro livro em inglês, que eu tive que ler em inglês porque não tem traduzido, chama On Tyranny, né? Na Tirania. Eu não vou lembrar agora o nome do historiador, infelizmente não marquei e não consegui gravar. Mas ele é uma pessoa lá de Harvard, um professor inclusive de Harvard, que tem um pouquinho mais que eu. Estou com 53, ele está com 56 anos. Já viajou o mundo e o que a gente tem em comum? Quando vocês pegarem o meu livro, se tiverem essa curiosidade, vocês vão ver que eu fui a primeira pessoa no Brasil a dizer 8 de janeiro é igual incêndio do Reichstag. Incêndio do Reichstag aconteceu em 27 de fevereiro de 1933, logo após a eleição de Adolf Hitler, aquele do bigodinho. Por quê? Porque ele não tinha maioria no Congresso. Ele precisava da maioria no Congresso se ele quisesse fazer qualquer reforma na Alemanha. E que reforma que ele fez na Alemanha, hein? Que reforma. Pois bem, Dilma, o elegido, também não tinha maioria no Congresso. Tinha. O que ele precisava para fazer qualquer reforma no Brasil? Do Congresso. Segunda coisa, Adolf Hitler não tinha o convencimento da população. A população não confiava em Adolf Hitler. Ele tinha o apoio de apenas uma parte da população. Ele se valeu da SA, vamos ver se eu consigo falar esse nome, que eu falo muito bem alemão, hein? Sturmabteilung. Até conseguiu, saiu. Essa é a SA, a polícia do partido. A polícia do partido nazista contava naquela eleição de 1933 com mais de 1,5 milhão de membros. Sabe o que eles faziam no período eleitoral? Eles saíam às ruas e perguntavam, como quem não queria nada, eles não usaram. Depois eles ficaram reconhecidos por aquela farda amarronzada, uma farda bege. Se vocês pegarem no livro de história, vocês vão ver. Camisas pardas. Eles saíam e perguntavam, em quem você vai votar? Ah, vou votar não. Vai, um exemplo, no fulano. Pau nele. Eles eram surrados.
Você faz isso no primeiro. Você faz isso no segundo. Você faz isso no terceiro. Está fazendo no quarto? A população está convencida, né? Eu não vou fazer isso. Eu não vou nem falar com esses caras. Eles vão me bater. Só tenho duas opções. Ou eu não falo em quem eu vou votar, ou eu voto naquilo que eles querem. Bom, Hitler ganhou a eleição. Por uma larga margem. Eles tinham 1,5 milhão de pessoas. Eu não ia falar, mas vou dar mais um ponto interessante para vocês pensarem e refletirem. Isso que eu vou falar agora para vocês, foi colocado, por conta de um texto meu, foi colocado no voto em separado da nossa oposição na CPMI. 2 noites anteriores ao 27 de fevereiro de 1933, lá na Alemanha, aquele período, essa Sturmabteilung, a SA, ela foi até a sede do Partido Comunista. Invadiu o Partido Comunista, a sede deles. E achou um documento. Alguém tem alguma ideia de como poderia se chamar esse documento lá naquele dia? Chuta alguma coisa, gente, qualquer coisa. Não tem certo e errado. Minuta, nome interessante, mas é composto. Minuta do golpe. Aqui chamou minuta do golpe, lá chamou documento do golpe. Nunca foi mostrado. Estou falando de 2 dias antes da eleição. Documento do golpe. O comunismo queria dar um golpe de Estado na Alemanha e tomar o governo alemão. Olha que coisa linda. Que enredo! Que enredo! Dá para repetir? Dá para repetir em 6 de janeiro de 2021 e dá para repetir em 8 de janeiro de 2023. Até a data é próxima, vocês perceberam? 6 de janeiro lá, 8 de janeiro aqui. Vamos fazer um outro link e vou dizer para vocês por que eu escrevi o livro baseado no 8 de janeiro. Porque a Rosa Weber teria dito, uns 2 dias depois, 3 dias depois, agora não vou me recordar, numa entrevista que ela deu, que aliás não deveria nem dar entrevista, mas no Brasil, todo ministro dá entrevista, vocês já repararam? Ministro do STF, ministro do STJ, desembargador. A justiça brasileira é maravilhosa. Ela disse que o 8 de janeiro entraria para a história do Brasil como o dia da infâmia. Vocês lembram disso? Ela não disse isso? Aí eu comecei a pesquisar. Na verdade, eu já sabia o dia da infâmia americano, mas eu comecei a pesquisar se outra pessoa teria dito a mesma coisa. Exatamente. Não, a comparação direta é essa. O dia da infâmia, mundialmente conhecido, é o ataque a Pearl Harbor no dia 7 de novembro de 1941. Mas a questão é assim, eu comecei a pesquisar quem mais teria dito isso. E uma outra mulher, muito importante no planeta, disse isso em 6 de janeiro. Na verdade, ela disse também 2 dias depois, 8 de janeiro de 21. Kamala Harris. Porque 2 pessoas, em 2 eventos diferentes, usariam essa semântica para convencimento. Porque quando a gente fala infâmia, na cabeça de qualquer pessoa, mesmo que não tenha lembrado do dia lá em Pearl Harbor, automaticamente infâmia vai atrelar a uma coisa ruim, a uma coisa que causa repulsa, que é preciso negar. Mas agora vamos em outra coisa, se vocês não acreditaram em mim nessa, vou contar mais uma para vocês. Vice-presidente vencido, americano, Mike Pence. Conhecem? Era o vice-presidente do Trump. Certo? E ele era o responsável por validar a eleição americana, tá? E todo mundo acreditava, inclusive o Trump, que ele não fosse validar a eleição. Olha, mas ele validou. Que maravilha. E aí, por conta disso, ele dá uma declaração que o 6 de janeiro havia o plano de matá-lo enforcado. Vou conseguir tocar vocês. Eu não, né? Alexandre de Moraes conseguiu tocar vocês, né? Porque diz ter encontrado um plano, né? Que iam puxá-lo pelo... Ah, não, cabelo ele não tinha, não dava para puxar pelo cabelo. Que iam pegá-lo e enforcá-lo.
Vocês estão entendendo a repetição de padrão? A repetição de padrão ela pode acontecer em pouco espaço de tempo, como de 21 para 23, ou pode acontecer num espaço de tempo muito maior, de 23, né, de 33 para 23. A gente está falando de 90 anos. Mas a métrica vai ser sempre a mesma. Eu preciso convencer a opinião pública. E qual é o convencimento da opinião pública? Em todos os três. Na Alemanha nazista, vamos lá, preciso vencer o comunismo. Na América, em 6 de janeiro, eu preciso vencer o trumpismo. Agora com vocês. Em 8 de janeiro, eu preciso vencer o quê? Só muda nome, gente. A métrica é exatamente a mesma. Por isso a gente chega em Edmund Burke, um filósofo inglês, viveu, se eu não estiver enganado, entre o final do século XVIII e começo do XIX, ele dizia, povo que não conhece a história está fadado a repetir. E a gente está repetindo todos os padrões. Vamos voltar naquilo que deixou vocês todos, acredito que por dentro, indignados com o que eu estou falando. Esse cara é louco. Então tá, vamos lá. Vamos voltar a 2009? Alguém lembra o que aconteceu em 2009? Aconteceu uma pandemia. Alguém lembra dessa pandemia? Não. H1N1. Influenza. Chamada de gripe aviária na época. A OMS decretou pandemia. E conseguiu captar no planeta 18 bilhões de dólares. Pergunto a vocês, é um negócio ou não? Agora não foi de bilhão. Agora foi de trilhão de dólares. A métrica é a mesma. O que mudou na OMS, está no meu segundo livro, tá? Muito bem explicadinho, com documentos, você pode ir lá, está lá o documentinho extraído da OMS, não sou eu que digo. Eu só estou servindo de instrumento. Eu vou lá, capto e passo o instrumento. Em 2007, a OMS mudou a métrica para a decretação de uma pandemia. Até 2007, para você declarar uma pandemia, tinha que ser um vírus novo, com alto poder de contágio, e que comprometesse o nosso sistema imunológico. Não deu certo no H1N1. Não deu certo. Teve uma baita pessoa, eu ia falar um baita cara, não fica muito legal. Uma baita pessoa, o Osmar Terra, deputado federal Osmar Terra, que na época, em 2009, era ministro da Saúde. E ele disse, isso aqui vai se curar sozinho. Nós temos imunidade, nós já convivemos com esse vírus há muito tempo. E o vírus influenza é uma gripe. Quando surgiu o coronavírus, ele disse exatamente a mesma coisa. Aliás, uma outra pessoa daquela Goebbels disse a mesma coisa. É uma gripezinha, vai passar, vai pular carnaval. Em 2020 ele disse isso. Ele, antes disso, ele deve ser conhecido de vocês, porque ele escreveu Carandiru. Quem lembra o nome dele? Drauzio Varela. Ele disse isso em fevereiro de 2020. Não se preocupem, podem ir pular carnaval, é uma gripezinha. A gente já convive com o coronavírus há séculos. Pois bem, não só o fato de nós já convivermos há séculos, como quem mais tem coronavírus, quem tem cachorro, gato em casa aí? Quem tem pet? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Nossa, pensei que ia ser todo mundo. Vai, tá bom, foi mais da metade. Os nossos cachorros são vacinados todos os anos contra coronavírus. Aí eu pergunto a vocês, é vírus novo? Agora deixa eu falar uma outra coisa para vocês, aí vocês que respondem, porque influenciados pela televisão como vocês foram, acho que a resposta seria outra se eu perguntasse assim a seco. Então vamos tomar um golinho antes. Até falei errado no meu vídeo outro dia, mas de novo, está tudo com cálculo da própria OMS, com declaração da OMS dentro do segundo livro.
Qual que é a possibilidade, ou era a possibilidade de eu pegar coronavírus, né, de eu pegar Covid lá em 2020? Era de 10%. Imagine que somos 100 pessoas dentro de uma sala e só 10 de nós iria pegar. Beleza? Qual que era a taxa de mortalidade para quem está acometido pelo vírus? Outros 10%. Ou seja, daqueles 10, um morreria. Poderia, porque não há certeza, né, gente? É uma estatística, é uma possibilidade. Quando você faz matematicamente esse cálculo, e a OMS apresentou isso, dá algo entre 0,5% e 1% de possibilidade de você realmente vir a óbito por conta do coronavírus. Não sou eu que estou dizendo. Agora, o que aconteceu de 2020 até 2022? Um caos, não só na vida de vocês, um caos jurídico. Foi ou não foi? Bolsonaro negacionista. Vai matar todo mundo. Morreram 700 mil pessoas. E esse número, vocês que disseram, eu não disse nada, está gravado. Quantos habitantes nós somos? Por favor. Agora, né? Não sei por que sumiram aí pelo menos 7 milhões de pessoas de 2020 para 2022. Mas isso é com vocês, eu não estou falando nada. Está lá no Google. É só digitar no Google. 209 milhões a gente é agora. Antes era 215. O que aconteceu com 6 milhões? Foram abduzidos. É claro que não vou fazer vocês fazerem essa fórmula matemática. 700 mil pessoas faleceram, infelizmente, e cada vida importa. Não é isso que a gente está falando. A questão é o alarmismo que foi feito disso diante de uma população de 210 milhões de pessoas. Acontece que nós nos acostumamos com o risco zero. Eu não quero risco. E aí eu entro nos 4 elementos que eu vou trazer para vocês para enfrentar o que o Gene Sharp dizia sobre transformar democracias em ditaduras. Eu vou falar primeiro, depois eu vou contar a fábula para vocês. Obediência cega. Servidão voluntária. Sabe onde a gente via isso? Na escravidão. Estou brincando, não. Eu li o livro de um negro ex-escravo chamado Frederick Douglass. Para vocês terem uma ideia da importância desse senhor, eu considero um filósofo também, pelo que ele escreveu lá no livro, ele foi ninguém mais, ninguém menos do que o idealizador da Lei Áurea dos Estados Unidos, da abolição da escravatura nos Estados Unidos. Abraham Lincoln assinou, mas ele era um assessor de Abraham Lincoln e ele ajudou a redigir a lei de abolição da escravidão lá nos Estados Unidos. Aí uma coisa que eu vou só falar para vocês, só para vocês pensarem também, como eu digo, reflexão é mais interrogação do que exclamação. Eu acabei de dizer para vocês que Abraham Lincoln assinou a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Isso aconteceu em 1865. Fim da Guerra Civil Americana. Ok? Quando vocês acham que o negro foi realmente e legalmente declarado livre nos Estados Unidos? Quase. 1968. Depois aquele evento trágico da morte do Martin Luther King. Aquilo propiciou uma revolta, aconteceram outros eventos e aí o governo, né, sucumbiu literalmente ao ideal de reconhecer, inclusive, o voto. Para vocês terem uma ideia, ainda em 68, tá ali a minha imperatriz. Quando nós assistimos juntos, me arrepia, porque é um filme para vocês assistirem que trata disso, né, de como os negros americanos sofreram e lutaram pela liberdade. Eles eram proibidos de casar com branca, ou com branco, né? Com qualquer pessoa de outra raça.
Era proibido o casamento interracial. Ela virou para mim, mas como? Como é que isso pode acontecer no mundo? Não só aconteceu, como durou 103 anos mesmo tendo uma lei. Então, gente, quando nós olhamos para nós, para o Brasil, 500 anos aí, a gente queria que a coisa acontecesse assim em 2022. É ou não é? A gente queria que em 2023 o defenestrado não subisse a rampa. Isso é uma verdade. Ninguém queria um bandido subindo a rampa do Planalto. Ninguém queria ver o exército que todo mundo clamou por ajuda, SOS, me ajuda, me salva, batendo continência para um bandido. E ele continua sendo bandido e vai ser bandido o resto da vida dele, porque não tem como voltar e refazer a história que ele tem de vida. E não sou eu que digo, é Chico Xavier, então estou amparado. Ele diz, todo mundo pode parar, imediatamente tentar fazer um novo fim. A gente não pode parar, imediatamente voltar para trás da vida e fazer um novo começo. É impossível, fere a lógica. Pois bem, vamos lá, já falei a primeira, hein? Guardem isso, servidão voluntária. Vamos parar de abaixar a cabeça para o governo e simplesmente aceitar o que eles falam. Fazer uma parábola, acho que vocês vão entender bem isso. É super fácil também falar alemão e chinês, né? Tranquilo, então vou falar o nome do filósofo. Xin Liuzi. Mas é assim mesmo, não sou eu, não fui eu que o batizei, foi a mãe dele. Xin Liuzi. Ele escreveu a Fábula dos Macacos. E a Fábula dos Macacos é mais ou menos assim. Então imaginem um grande número de macacos aprisionados, vivendo sob a ordem desse mestre dos macacos. Era assim que ele era conhecido. Toda manhã, ele chamava os 2 macacos mais velhos e dizia, vão lá e apanhem as minhas frutas. Todos os macacos iam, apanhavam frutas, voltavam e entregavam 10% das frutas para o velho. E era chamado de velho sábio, hein? Eu prefiro sabido. Isso acontecia, né, todos os dias, durante muito tempo. Num determinado dia, um macaquinho, muito do sapeca, pergunta para o mais velho, o mestre plantou todas as árvores? Não, responderam a ele. Então nós podemos pegar as árvores, as frutas das árvores nós mesmos? Podemos. Então por que a gente doa a fruta para ele? Bom, aquele dia é conhecido como o dia da libertação dos macacos. O mestre estava dormindo e quando acordou não havia mais nenhum macaco. Faz sentido com o que eu disse para vocês, a primeira frase sobre a nossa reflexão? Ele fez 3 perguntas. Com 3 perguntas ele destruiu, sei lá quantos anos, de servidão. É isso que cada um de nós tem que fazer. E eu vou contar um particular para vocês. Eu achei que eu não fosse tão inteligente, mas hoje eu falo, pô, até que eu sou inteligentinho. E vou dizer para vocês por quê. Porque eu sempre admirei Friedrich von Hayek. Esse filósofo, ele foi um economista, prêmio Nobel em 1972. E nos livros dele, que eu devorei vários deles, um deles chama O Caminho da Servidão Voluntária, e os outros são sobre liberdade, direito e... como assim? Democracia. Liberdade, direito e democracia. 3 volumes, maravilhoso. Maravilhosos, né? São 3 volumes. Em todos eles, desde o primeiro, ele faz comparações com o trânsito. E aí eu falei, pô, a vida inteira eu fiz comparação com o trânsito. Talvez eu não seja tão burro assim. Agora eu vou jogar na vida de vocês. E vocês vão entender como nós somos todos idiotas. Prestem bastante atenção. Vocês sabiam que se eu tomar uma multa aqui em Piracicaba agora, porque sem querer eu não vi um radar, eu não preciso pagar? Eu posso questionar. Eu tenho prazo para questionar. A legislação diz que você tem que ter, a 100 metros do local, uma placa informando a velocidade. Tem?
Tem aqui? Tem nessa rua algum? Alguém sabe? Eu não sei. Não? Mas deve ter perto aqui. Aí vocês já contaram se 100 metros antes tem uma placa? Eu vou dizer para vocês o que acontece em 90% de todos os radares espalhados pelo Brasil. Geralmente está em cima da placa, o radar. O radar está aqui e a placa está aqui. Isso não pode ser proibido. A lei impede que seja assim. Mas vocês discutem? Quem já recorreu de uma multa de trânsito? Levanta a mão. 4, 5, 6 pessoas. Nós somos pelo menos uns 30, 40, né? 6 pessoas, eu também, né? Certo. Mas isso é óbvio, então por isso que eu não levantei a mão. Vocês sabem qual que é o segundo maior, pelo menos em São Paulo, né? Segundo maior tipo de arrecadação de dinheiro? Multa de trânsito. Por que virou, né? Proliferaram os radares? Porque a população não questiona. E sabe por que vocês não questionam? Vocês acham bacana. É sério. Vocês gostam. É verdade. Não riam de mim. É verdade, vocês gostam. Quer ver? Ai, é um perigo, 60 km por hora aqui. Nessa via, alguém pode morrer atropelado. Diminuiu o número de atropelamentos aqui. Olha aqui, ó. Piracicaba tinha 2 atropelamentos a cada 10 anos, agora tem só 1. E todo mundo bate palma. Uau! Como o governo é bacana comigo. Cara, eles se preocupam com a minha vida. Eu não sou anarquista, tá? Vamos deixar claro, eu não sou anarquista. Nós temos que ter o mínimo de ordem, mas só que precisa ter menos Estado. Mas a gente só vai conseguir isso quando cada um de vocês entenderem muito bem isso. Que a gente deve questionar. E eu falo vocês, é óbvio, porque eu estou aqui, né, gente? Me incluo. Eu discuto tudo. Eu falo não para tudo. E esse é um problema do globalismo. Olha o teórico da conspiração de novo. Eles nos ensinaram a não dizer não. Ai, você não tem empatia. Eu ouço todo dia isso, gente. Aliás, tem coisas proibidas, tá? Minha imperatriz já está me olhando, porque ela sabe a sequência das minhas falas e sabe que disso eu vou pular para um negócio que vocês vão falar, sair correndo, esse cara é louco. Então, vamos controlar aqui. Empatia é o escambau. Vocês acham que eu não sou capaz de me colocar no lugar do outro? É óbvio que eu sou capaz de me colocar no lugar do outro. Mas eu não vou me colocar no lugar de um bandido. Eu não vou me colocar no lugar de alguém que infringe a lei. Eu não vou me colocar no lugar de alguém que é corrupto. Porque eu não tenho que reescrever a história dele. Quem tem que fazer isso é ele. Eu não tenho que me colocar no lugar do outro porque ele não defende a família dele. É problema dele. Ele que defende a família dele. Sabe como chama isso? É de 1930. Os caras fizeram uma miscelânea para falar que isso é fascismo. Chama Rugged Individualism. Traduzido, individualismo resiliente. Eu sou forte, eu me faço forte, eu construo a minha força, eu defendo a minha família, eu luto pela liberdade e individualidade da minha família, eu luto pela integridade da minha família. E sabe quem fez isso antes de qualquer pessoa? Os cristãos. Estou errado, pastor? Você sabe onde eles se reuniam? A gente está aqui, ó, com, né, tudo em ordem, está tudo limpo. Eles se reuniam em catacumbas. Porque se eles fossem pegos, eles morriam. E tem um monte de gente com medo de ir para a rua, não estou falando de vocês. Eu recebo o WhatsApp todo dia, inclusive já do dia 25. Comentei com vocês lá fora, não foi? Inclusive do dia 25. Pô, peraí, você está com medo de ir para a rua aí em São Paulo, que o governador vai estar no caminhão? Está de sacanagem comigo fazer uma pergunta dessa? Então nem vá, nem levante da sua cama, você pode tropeçar, porra. É isso que a gente precisa trazer para dentro da gente. E essa é a lição que Bolsonaro deu para nós. Porque ele saiu da morte, galera. Ele venceu a morte. Se ele venceu a morte daquela maneira,
por 1 milímetro, eu entendo que seja uma mensagem divina. Eu entendo. Cada um pode entender do jeito que quiser. E ele foi um chamado para mim para defender a liberdade. Pô, peraí. Como é que alguém faz isso com esse cara? Vocês sabem que um bom bandido, né? Não existe isso, né? Mas um bandido que faz bem feito uma tentativa de assassinato, ele vira a faca, né? Se tivesse virado a faca do Bolsonaro mais 1 milímetro, ele tinha falecido no local. No local. Mas enfim, o mesmo chamado que eu acredito que Deus, né, tenha mostrado para ele e para nós, serviu para mim com o que nos aconteceu, que a gente ficou sabendo em novembro, e que me impediu de ir a Brasília. Porque eu sempre acreditei no direito. Sempre acreditei na advocacia propriamente dita. E eu tenho 11 colegas que ficaram presos. Inclusive eu vou prefaciar o livro de um colega da minha idade que ficou 160 dias preso. 160. Eu não faço ideia do que seja ficar 2 dias na minha casa olhando para a cara da minha imperatriz. Mentira, estou brincando, tá? Eles não estão rindo, eu estou tentando. Eu estou tentando de tudo, para ver se eles não dormem. Imaginem 160 dias privado de liberdade, dentro de uma cela, dividida com mais 4 pessoas que você não conhece. Você cruzava com as pessoas, mas não sabe quem elas são. Dividindo a intimidade com elas. Pois bem, vou contar mais uma história para vocês de uma colega minha, que hoje eu ajudo, eu dou assistência psicológica, a gente conversa. Ela ficou 116 dias presa. E ela foi do Tribunal de Ética da Advocacia por 6 anos, lá na Paraíba. Ela exigiu um direito que é dela, que é constitucional. Eu quero cela especial. Sabe onde ela foi colocada? No Corró. Ela ficou sem água, sem eletricidade, isolada, sem ver ninguém, por 6 longos dias. E quando ela conversa comigo, ela fala, você é o anjo da minha vida, você está salvando a mim e todas essas pessoas pela sua luta, pela anistia e tal. Eu falo para ela, eu não sou anjo de nada, sou anjo de ninguém. Até porque se fosse, as 2 asas tinham sido quebradas. Tenho certeza que ele já tinha puxado minha orelha e puxado e quebrado as 2 asas. Porque eu erro pra caramba. Mas é porque ninguém está fazendo que ela está vendo isso. Ela enxerga, faz a reflexão dela de acordo com a fé e com a convicção dela. Ninguém mais está fazendo. Eu estava lá no Pitoli e o Pitoli falou ao vivo. Eu conversei com não sei quantos deputados, nenhum está defendendo a anistia. Eu consegui tirar literalmente no braço, gente. Um modo de dizer, né? Mas depois de muitas horas, eu passei 1 ano em Brasília. De março até dezembro, todas as semanas eu estava em Brasília. De terça a quinta, e eu não ganho nada para isso. Eu larguei a minha vida, eu larguei a minha profissão para conseguir ter um texto de lei. E hoje a gente tem o PL 5793. É por isso que esse site, que eu também estou fazendo sozinho, porque foi prometido por um deputado federal que não me ajudou, que desapareceu e que depois ele se vê com Deus, não é problema meu. Ele deve ter os motivos dele. Nós fizemos anistia dos patriotas já.com.br. As pessoas estão entrando, se cadastrando e a gente vai mandar, assim que tiver tudo pronto, com o link de cada deputado para as pessoas entrarem, só ter o trabalho de clicar e mandar um e-mail para os deputados. Você faz quantos você puder por dia, contanto que a gente passe meses, porque vai levar meses mandando e-mail para eles, ligando no gabinete, eles não aguentam. É isso que a gente está planejando. É algo ilegítimo? Não. Usando a nossa força de povo para fazer a máquina se movimentar. Essa é a ideia. O segundo ponto que esse historiador traz no livro dele, né, para combater a tirania, é: assuma a sua responsabilidade.
Vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém pegava no braço de vocês e levava vocês para o TG? Aqui chama TG, né? Levava para o TG? Não. Alguém pegou, para quem que foi? Alguém pegou no braço de vocês e levou vocês à força em Brasília? Então vocês tiveram escolha. Vocês estavam exercendo a liberdade, o direito à liberdade de vocês, não estavam? E vocês acreditavam que estivessem lá defendendo um direito constitucional que está no inciso 4º e 16º do artigo 5º da Constituição. Liberdade de manifestação de pensamento e liberdade de se manifestar publicamente. Certo? Pacificamente está tudo certo. Vocês estavam acreditando nisso. Não deu certo, aconteceu tudo isso. O que eu tenho que fazer? Tenho que assumir que foi escolha minha. Estou certo, pastor? Posso até virar, caramba, cara, pô, isso aqui foi uma mandracaria comigo, qual que é? Mas pega e olha para você mesmo. O que eu fiz? Eu fiz a escolha certa? Eu estava no lugar certo, na hora certa? Eu segui a liderança de pessoas que eu acreditava que fossem corretas? Acredito que para todas essas perguntas a resposta vai ser afirmativa. Então por que eu vou temer? Eu não fiz nada errado. Agora, a tirania, ela faz a gente pensar que está fazendo algo errado. Esse é o jogo, gente. Então, o princípio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de se deixar levar pelo que eles dizem. Aí vamos para o terceiro para não ficar muito tarde. O terceiro é investigue. Investiga tudo. Surgiu um vírus X. Tá para vir, hein? Tá para vir. Vocês acham que alguém tem esse poder preditivo? É possível, pastor? Alguém amanhã virá? Se Deus, de repente, puser a mão na cabeça dessa pessoa, tudo bem. Mas um cara com rios de dinheiro vai sair falando que vai ter um vírus novo chamado vírus X? Gente, eles estão estudando isso tem mais de 30 anos. Isso não é de agora. Investigue. Então, vou dar uma liçãozinha de casa para vocês. Tem um cara chamado Joshua Phillip, do canal Epoch Times. Epoch Times era um jornal alternativo nos Estados Unidos, alternativo, único jornal de direita dos Estados Unidos, de verdade de direita. Hoje ele é o terceiro jornal americano. Terceiro, olha o que cresceu. Joshua Phillip contribuiu com um documentário chamado 2000 Mules, 2.000 mulas. Esse é o título do documentário. Pesquisem, traduzam para o inglês e digitem em inglês no Google para vocês encontrarem. Tudo isso que eu falei para vocês da eleição americana está demonstrado com vídeos, com documentos. Anthony Fauci, o Dr. Falso, mandou embora de um laboratório uma cientista na América. Eles estavam estudando coronavírus. 2016. Essa mulher foi demitida e pôs a boca no mundo. O FBI entrou na casa dela, levou tudo embora, destruiu todas as provas que ela tinha, processou-a, levou 6 anos processando para no final dizer, olha, a gente não achou nada. Acabaram com a reputação da cientista. Ficou 6 anos sem trabalhar. Nem sei se trabalha mais. Uma pessoa assim não consegue. Tanto que o FBI lá nos Estados Unidos, parece muito coisa que aconteceram aqui, não parece? Não. Engraçado, né? Como as coisas se repetem. O FBI está sendo reconhecido lá pelo pessoal de direita, não como Federal Bureau of Investigation. Federal Bureau of Intimidation. Acho que a gente podia chamar a Polícia Federal assim também. E, gente, não é que só tenha pessoas ruins. Tem pessoas boas. Só que elas se calam. Elas são engolidas pelo sistema. E ficam esperando que os outros façam por ela. E a gente precisa aprender a fazer por nós mesmos. Certa vez eu estava fazendo uma palestra exatamente assim, e aí falei da pandemia também, e aí falei dessa obrigatoriedade de tomar imunizante, alguém se levantou, mas eu ia ser demitida.
Falei, e daí? Como e daí? Eu tenho que sustentar minha família. E daí? Não, mas como e daí? Como é que eu vou pôr comida na... Mas isso é sua responsabilidade, não é minha. Por que a senhora está perguntando para mim? O que a senhora faz? Ah, eu sou funcionária pública, eu faço isso assim, assim. A senhora só sabe fazer isso? Não, claro que não. Você fazer uma série... Então qual o medo de ser demitido? Porque você defendeu a sua convicção. Defendeu a sua vida. Acabou a conversa. E é esse tipo de pergunta que nós devemos nos fazer a cada dia de nossas vidas. Eu vou terminar, mas eu quero jogar uma outra coisa para vocês. Choca todo mundo, mas parece que a gente finge que não está vendo a verdade. É normal criança de 16 anos ter infarto? Poxa, que bom que vocês responderam isso. Então tem alguma coisa errada, não tem? Meu pai era médico, gente. Um puta médico. Não é porque era meu pai, não. É porque até dormindo ele receitava. E a mais pura verdade, porque um amigo dele passou mal. Ele dormia pesado, tá? Estava dormindo com minha mãe e tocou o telefone de madrugada, era umas 2 horas da manhã. Ele já estava dormindo fazia muito tempo. E ele mesmo pegou o telefone, alô, falou o nome daquela pessoa. Ah, estou com crise no rim, tá, toma tal coisa. Espera 2 horas, vai deitar e amanhã você me liga. E desligou o telefone. No dia seguinte, todo mundo já tinha tomado café, acho que ele estava preparado para sair, e minha mãe virou para ele e perguntou, escuta, Humberto tá bom? Olha como eu lembro. Humberto ficou bom? Ficou bom do quê? Como ficou bom do quê? Você receitou, o remédio eu não vou lembrar, né? Mas ela falou, você receitou um remédio tal para ele? Como assim? Receitei esse remédio? Ele tem hipertensão, qual a dosagem que eu falei? Aí ela disse a dosagem que ele falou. Ah não, então tá certo, peraí, deixa eu ligar para ele. Ele estava dormindo, gente. Porque era automático para ele fazer aquilo. Né? E salvou realmente, o cara não precisou ser internado e a pedra foi expelida lá. A gente aprendeu durante a vida, e meus 2 irmãos são médicos, eu sou ovelha negra, né? Eles vestem branco e eu vesto preto. Né? Nós aprendemos a sermos instigados a pensar, a questionar. Eu continuei no caminho dos meus pais, os meus 2 irmãos não. Meus 2 irmãos entraram nesse mesmo barulho que vocês viram dos médicos. Eu vi a cara dela aqui, vocês não viram, eu vi. Vou dar um brinde para vocês. Pesquisem depois quem é que veio para o Brasil em 1913. Eu vou falar, mas só para vocês refletirem. Quem é que veio para o Brasil em 1913, olha quanto tempo faz, e desenvolveu o SUS. Desenvolveu as faculdades de medicina. Pagou anos, mais de 8 anos de estudo lá no Instituto Hopkins e no Boston Medical. Para o Emílio Ribas, porque ele foi não é só o nome do hospital, tá gente? Era um médico mesmo, aqui do Brasil, e o Paula Souza. Acho que todo mundo já ouviu falar do Instituto Paula Souza. Não era um instituto de estudo, ele era um médico conceituadíssimo. Os 2 ganhavam bolsa de estudo como quem ganha um golinho de água. Da Fundação Rockefeller. Fundação Rockefeller. De novo, não sou eu que estou dizendo. Isso está num livro que ficou proibido durante muito tempo, da Fiocruz. A Fundação Oswaldo Cruz, lá do Rio de Janeiro, que foi outro, que foi muito financiado por eles. Muito financiado. Então, essas pessoas, esses médicos, foram doutrinados a fazer aquilo que a gente via num programa de televisão, que era cômico. Cara crachá, cara crachá, cara crachá. O que você está sentindo? Check. Você está assim, check. Sintoma, check. Check. Então, tem todos esses sintomas, toma isso. Eu não preciso pensar mais. Eu sou o profissional do receituário. Triste, né? Triste, mas é a realidade. E tem um monte de documentário que vocês podem ver, até minissérie do Netflix. Máfia da Dor, já viram?
Não viram? Máfia da Dor no Netflix? Oh, tem aquele que, eu tenho certeza que toda mulherada aqui vai ficar louca. Capitão América está no filme. O Chris Evans, ele é o protagonista. Máfia da Dor. A crise dos opioides nos Estados Unidos, causada pelos médicos. Causada pelos médicos. Money. Money. E infelizmente, não é que esses médicos de hoje, todos eles aqui no Brasil, são levados pelo dinheiro, eles são levados pela doutrinação. A mesma doutrinação que a gente encontra na escola dos nossos filhos e que prega tudo aquilo que não presta. Mas se eu for ficar falando disso, eu vou ficar até o ano que vem. Vamos terminar aqui. E olha que falta bastante meses, né? Para 2025. Ou para a eleição, vai, né? Eu ficaria aqui até a eleição, vai, mais perto. Vamos finalizar. Qual é o brinde que eu vou dar para vocês sobre como a gente enfrentar a tirania? Seja patriota. Isso vocês já são. Então vocês já saíram ganhando. Ser patriota não existe uma definição concreta. Mas a gente sabe o que não faz parte de ser um patriota. Que é ser corrupto, que é defender o que seja errado, que é burlar as leis, que é atentar contra o Estado. Tudo isso é não ser patriota. Portanto, a gente está um passo à frente de tudo isso. Resta muito pouco mesmo. E vocês vão ter uma oportunidade agora, em outubro de novo. Quem de vocês aqui vai ser candidato a vereador? Que o candidato a prefeito a gente já sabe. Só um em 30? 40, talvez. Acho pouco, né? Quantos de direita que vocês sabem que vão disputar a eleição? São 23 cadeiras, né, deputado? 23. Meia dúzia, se muito. Num universo de quantos candidatos normalmente tem aqui? 300. Tem alguma coisa errada, não tem? São 2%. 2% de pessoas de direita vão disputar a eleição? O nosso despertar, como eu disse, pelo menos para mim, foi em 2018, com tudo que aconteceu. Né? Foi um erro do sistema, gente, não esqueçam disso, tá? Bolsonaro só foi eleito porque ele tomou a facada. Ele sabe disso. Se ele não tivesse tomado a facada, ele não tinha sido eleito. Porque cada um de nós tem um negócio de defender a justiça. E isso tocou o brasileiro. Mesmo quem não ia muito com a cara dele, por causa daquele episódio lá da Maria do Rosário. Que foi totalmente deturpado, né? Mas não gostava dele por causa daquilo. Mas quando viram o que ele estava passando e que tentaram matá-lo, opa, vamos votar nesse cara. Porque o sistema não quer esse cara. Se ele se salvar, vamos votar nele. E nem algoritmos venceram. Porque algoritmos existem, tá? Existem muitos. De várias formas. Eles não venceram. Mas foi a única oportunidade que a gente teve. E eu digo sempre isso, já tive a oportunidade de falar para pessoas próximas a ele, que a falha dele foi não ter mantido pelo menos uma parte do financiamento da mídia. Isso custou caro. Isso custou parte da nossa liberdade. Vocês podem resgatar uma parte delas agora em outubro. E nós vamos manter contato, eu quero saber o que aconteceu aqui em Piracicaba. Quem sabe essas 6 cadeiras são pegas, mas é muito difícil, né? Muito difícil que 6 de direita sejam eleitos na mesma eleição. Então, para vocês verem como vai ser difícil a gente sair dessa. Mas vai ser um bom jumping para 2026. Um bom termômetro. Gente, muito obrigado, parabéns por vocês estarem aqui, né? Numa sexta-feira, vai ter desfile das campeãs, deve estar todo mundo louco para ir ver, a vai. Ah, não, né? Esqueci, é outro público. É isso. Gente, muito obrigado, valeu. Obrigado mesmo, boa noite a todos vocês.